Boa noite, Hare Krishna. Então, mais uma semana, estamos de volta com o Clube do Dharma. E hoje, no Noite do Dharma, a gente vai estar falando sobre o capítulo 18 do Dharma da Bhagavad Gita, né? Essa jornada que a gente já está fazendo aí já há 17 semanas, né? Já passamos por quase todos os ensinamentos de Krishna na Bhagavad Gita. E agora a gente vai entrar no último capítulo, que diferente dos outros, nele a gente vai gastar 3 semanas, né? Vamos nos deter com mais calma nesse capítulo, porque ele tem duas funções muito importantes, né? A primeira função desse capítulo é basicamente resumir tudo aquilo que já foi dito, a essência de tudo aquilo que já foi dito vai ser reprisado pra gente, né? Krishna vai de novo sintetizar seus ensinamentos. E a segunda é que ele vai, o segundo objetivo desse capítulo é que Krishna vai transcender todo o conhecimento que ele já deu, né? Ele vai assim estabelecer qual realmente é a essência do Dharma. Então é um capítulo bem especial e além do valor dele, né, assim, enquanto filosofia espiritual, outro motivo da gente demorar mais tempo nesse capítulo é que ele tem mais versos, né? Um capítulo assim bem longo, né? Bem maior do que os demais capítulos da Bhagavad Gita. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ao longo dessas 3 semanas agora, começando a partir de hoje, depois de mais 2 encontros, vamos estudar o capítulo 18 da Bhagavad Gita, né? Que se chama Moksha Yoga, Yoga da Liberação, ou como o Prabhupada traduziu, Conclusão, a perfeição da renúncia. Então agora vamos nessa, vamos para o capítulo 18 da Bhagavad Gita, Conclusão, a perfeição da renúncia. Então, antes de começar esse capítulo, só assim, resumindo no contexto, né? Sempre antes da gente começar o capítulo, a gente aproveita para falar um pouco do contexto onde ele se insere. E a gente viu que o último capítulo da Bhagavad Gita, que a gente leu, o capítulo 17, falou sobre os 3 tipos de fé, né? E a partir desse tema, porque Arjuna queria entender, né, qual era a fé verdadeira e o que acontece se alguém tem bastante fé, mas essa fé é mal direcionada, né? Possui fé em algo material, algo que não possui substância, né? Então, Krishna explica como se dá o desenvolvimento da fé sobre a influência dos modos da natureza, explica o que é a fé transcendental, aí dá exemplos práticos dos modos da natureza, né, da regência, da influência dos modos da natureza na nossa vida, que era um tema que Krishna já tinha começado no capítulo 14, né, já tinha falado num plano mais teórico. Aí no capítulo 17 ele aproveita, dá mais exemplos, se aprofunda, e aí ele termina no capítulo 17, uma vez que ele começa a falar sobre sacrifícios, né? Como que é o sacrifício puro, o sacrifício transcendental, qual que é a austeridade da fala, qual que é a austeridade do corpo, ele aproveita para falar dessas 3 palavras sagradas, Om, Tat, Sat, dessas sílabas sagradas, né, que permitem alguém purificar a sua consciência, né? Inclusive o Om, ele é o Bija Mantra, né? Assim, ele é o mantra semente, ele vai permitir com que diversos tipos de, assim, o acesso às diversas categorias do conhecimento transcendental se descortinem perante nós, né? Então, uma vez que Krishna começa a falar sobre esses mantras, né, que Krishna mostra esses mantras transcendentais, Krishna agora ele vai direto para esse tema, para o tema da transcendência, né? Ou seja, como que eu posso assim superar a influência de Maya, a influência da energia material ilusória, né? E como que eu posso definitivamente me abrigar na energia espiritual. Então, o tema que Krishna vai dar agora aqui, né? Como que eu posso fazer essa transição definitiva, essa transição permanente, né, para o abrigo da energia espiritual. É muito interessante que quando Krishna ele explica esse conhecimento,
ele vai aproveitar para revisitar todos os conhecimentos que ele vem construindo lá do capítulo 2 da Bhagavad Gita, né? Krishna começa a falar no capítulo 2, né? No primeiro capítulo é só o contexto histórico, onde a Gita estava se passando, e aí no capítulo 2 da Bhagavad Gita, Krishna fala sobre Buddha Yoga. Yoga permite a gente discernir o que é matéria do que é espírito, porque esse é o começo do conhecimento do yoga, né? Então, desculpa, eu falei Buddha, mas é Sankhya Yoga, né? Sankhya Yoga permite a gente entender a diferença entre matéria e espírito. E Buddha Yoga significa agir com a consciência espiritual, mesmo nesse mundo material, né? Agir com a consciência iluminada. Então, Krishna vai falar sobre isso no capítulo 2. A partir daí ele vai desenvolver, né? Ele precisava mostrar para Arjuna que a lamentação de Arjuna ela era infundada, porque ele estava se lamentando pela matéria, né, e não pelo espírito. Então ele queria mostrar para Arjuna, lembrar a Arjuna que ele era um ser espiritual, né? Então esse é o começo do caminho da yoga, e depois disso Krishna fala sobre Karma Yoga, né, sobre como agir nesse mundo, né, cometer ações, agir dentro desse mundo material sem acumular karma, purificando o seu karma, né? Então, depois Krishna fala sobre Jnana Yoga, como podemos atingir conhecimento transcendental, sobre Karma Sannyasa Yoga, como podemos renunciar, né, aos frutos das nossas ações materiais, agir com verdadeiro desapego. Fala sobre Dhyana Yoga, Yoga da meditação. Depois disso, ele vai construir, né, ao longo de 6 capítulos, todo o conhecimento sobre Bhakti Yoga, a Yoga da devoção. Inclusive, ele vai explicar para Arjuna, né, a essência da devoção, as características de um devoto puro, vai explicar para Arjuna como meditar nele mesmo, né, em Krishna, dentro do ambiente material, vai revelar a sua forma universal, né? Então, todos esses temas no capítulo 12, do capítulo 7 ao capítulo 12, e depois do capítulo 13 ao capítulo 17, Krishna aproveita para poder explicar a distinção entre assim, a alma, o corpo, né, que a alma habita, explicar o que é o conhecimento e qual é o objetivo do conhecimento, né? Então esses são temas que são explicados, elaborados nesses capítulos, né? Krishna fala sobre a super-alma, né? Ele explica que tem a nossa alma, ela só tem ciência do que está se passando no nosso corpo, mas a super-alma, na presença de Deus no mundo material, ela é totalmente ciente de tudo aquilo que está se passando com todas as almas, e aí explica como a gente se conectar com a super-alma, com esse aspecto de Deus, absorver dele o conhecimento, né? Explica os modos da natureza que regem a matéria, explica a relação da matéria com a energia espiritual, explica as qualidades divinas e demoníacas que todos nós possuímos nesse mundo e explica o que é fé verdadeira, né? Ou seja, esse é todo o conhecimento que Krishna explicou até agora, esse é todo o conhecimento que é embarcado, abraçado pela Bhagavad Gita. Uma vez que a gente reúne todo esse conhecimento, estamos prontos para o conhecimento que Krishna vai revelar agora. Moksha Yoga, Yoga da liberação, Yoga de como atingir uma consciência transcendental definitivamente, né? Então é isso que a gente vai ver agora. E aí, nesse esforço de revisitar esses versos, né, assim, Krishna vai aproveitar para unir esses temas entre si, né? E vai aproveitar para estabelecer realmente qual é a verdadeira essência de todos esses dharmas que ele já explicou, né? A gente pode ver tanto conhecimento assim, e às vezes isso pode confundir a gente. A gente pode ter dificuldades em estabelecer uma hierarquia entre esse conhecimento. Qual é o conhecimento mais elevado e qual é a prática mais elevada, né? Então Krishna agora vai estabelecer isso de uma forma que não restem dúvidas. Então vamos começar a ver os versos aqui. Então, conclusão, a perfeição da renúncia, capítulo 18. Arjuna disse: ó pessoa de braços poderosos, desejo compreender o propósito da renúncia, Tyaga, e da ordem de vida renunciada, Sannyasa. Ó matador do demônio Keshi, senhor dos sentidos. A Suprema Personalidade, Deus disse: a renúncia às atividades que se baseiam no desejo material
é que os grandes eruditos chamam de ordem de vida renunciada, sannyasa. E abdicar o resultado de todas as atividades é o que os sábios chamam de renúncia, tyaga. Alguns homens instruídos declaram que todas as espécies de atividades frutivas devem ser abandonadas porque são defeituosas, mas outros sábios argumentam que os atos de sacrifício, caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Ó melhor dos Bharatas, agora ouço o que tenho a dizer sobre a renúncia. Ó tigre entre os homens, as escrituras afirmam que há 3 categorias de renúncia. Os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados, mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Todas essas atividades devem ser executadas sem apego nem expectativa alguma de resultado. Elas devem ser executadas por uma simples questão de dever. Ó filho de Prita, essa é minha opinião final. Então, esse capítulo começa com Arjuna pedindo uma definição do que é sannyasa, do que é essa renúncia, né? E aí Krishna ele começa a elaborar esse tema. Inclusive a palavra sannyasa em sânscrito significa isso, né? Assim, san é completo. Ni significa assim a ideia de você pôr algo, né? E asa significa a ideia de você botar abaixo ou botar dentro, né? Então, sannyasa, essa ideia de sannyasa, significa você encaixar completamente algo, ou seja, pôr algo no seu lugar exato, né? No seu lugar de respeito, né? Ou seja, a ideia de renunciar a algo, dentro da visão védica, está muito ligada à ideia de você fazer o uso adequado de algo. E qual é esse uso adequado? É sem egoísmo. É isso que Krishna está explicando aqui. Então, o que significa renúncia de verdade dentro da visão védica? Renunciar ao egoísmo, renunciar à tendência a usar tudo para a sua própria satisfação pessoal, né? Então, nós temos essa tendência, ainda que de forma sutil. Todos nós que estamos nesse mundo temos essa tendência, mesmo que de forma latente, né? Mesmo que não esteja desenvolvida, mesmo que de forma não intencional, né? Mesmo que de forma inconsciente, nós possuímos essa tendência, como Krishna mesmo explica no capítulo 3 da Bhagavad Gita. Kama, a luxúria, essa tendência de ser vaidoso, de ser egoísta, ela já se instalou nos nossos sentidos, ela já se instalou na nossa mente, ela já se instalou na nossa inteligência. Se instalar nos nossos sentidos significa que o nosso corpo ele sempre quer excesso, né? Quando você começa a comer algo, você já pode estar saciado, você já pode estar nutrido. Ainda assim, se a comida está saborosa, você quer experimentar mais, né? Então, assim, o nosso corpo funciona dessa forma, que os nossos sentidos já se viciam no prazer e já passam a experimentar o prazer com excesso, com o frívolo, com o fútil, né? Em vez de buscar realmente o prazer só no equilíbrio, né? Só naquilo que é necessário. Então, o nosso corpo já funciona assim. A nossa mente, que é a central das emoções, dos desejos, dos sentimentos, também já foi contaminado por essa luxúria, ou seja, as nossas emoções naturalmente já são egoístas. A gente está mais preocupado com, assim, a nossa própria satisfação, né, do que com a satisfação alheia, né? Mesmo que a gente se preocupe com o bem-estar dos outros, normalmente a gente se preocupa com o bem-estar dos outros da nossa perspectiva do que é bem-estar, né? Do que é correto. Mesmo a forma da gente se preocupar com os outros muitas vezes passa pelo nosso próprio viés, né? E a nossa inteligência, ou seja, a nossa capacidade de discernir, de discriminar, já foi contaminado por essa luxúria, e é dessa inteligência, dessa capacidade de discernimento que nós entendemos o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é favorável para mim e o que é desfavorável, né? Então, assim, o parâmetro que nós usamos para discernir, para discriminar as coisas, no fundo, é o nosso egoísmo, né? Então, renunciar, um ato sincero de renúncia nesse mundo consiste num esforço consciente de tentar agir
por outros parâmetros que não sejam esses parâmetros do egoísmo. E como isso é possível? Isso aí foi o tema do capítulo 4 da Bhagavad Gita, né? Krishna vai falar que só através do conhecimento revelado, só através do conhecimento espiritual, porque a partir de qualquer esforço que a gente faça nesse mundo para poder tentar se purificar, para poder tentar superar a influência do egoísmo, esse mesmo esforço que a gente está fazendo, no fundo, já vai possuir essa mácula, já vai possuir a marca desse egoísmo, porque nós já estamos totalmente contaminados por esse tipo de sentimento material, né? Então, Deus precisa vir nesse mundo e revelar um conhecimento que é puro. E a gente precisa se abrigar nesse conhecimento que é puro e com a força, com a ajuda desse conhecimento, né, pautado pelos parâmetros desse conhecimento, a gente vai conseguindo pouco a pouco, gradualmente, sair sobre o campo de atuação do egoísmo, né? Então, o que Krishna até falou aqui, olha, ele falou, tem sábios, tem intelectuais, filósofos nesse mundo que acham que para você poder atingir sannyasa, poder atingir esse espírito de renúncia, essa postura diante do mundo que é totalmente idônea, livre da mácula do egoísmo, tem algumas pessoas, alguns sábios que vão falar que você tem que abandonar todos esses tipos de atividades. Porque todos os tipos de atividades, mesmo aquelas altruístas, religiosas, caridosas, bondosas, no fundo, elas, por serem feitas por pessoas que estão contaminadas pelo egoísmo, elas vão ser egoístas, só que de outra forma. Elas vão ser egoístas muitas vezes num campo mais sutil, né? Teve uma pesquisa que saiu no final do ano passado, estava lendo, achei assim, bem interessante, que falava sobre os jovens místicos, né? Pessoas que jovens que praticam meditação, yoga e tudo mais. Assim que muitas vezes essas práticas, inclusive, criam um tipo de egoísmo diferente. Era uma pesquisa científica mesmo, né? Era um grupo de neurocientistas mostrando assim, como que várias áreas do cérebro que estão ligadas ao senso, né, de egoísmo são fomentados, são estimulados por práticas que eram para ser práticas espirituais, né? Que meditação e tudo mais. Então, assim, quando a gente tenta fazer um esforço, qualquer esforço que a gente tente fazer, né, dentro desse mundo, mesmo que seja para transcender esse mundo, vai sofrer a influência desse mundo. Né? Nessa pesquisa, mostrava que muitas vezes esses jovens místicos, né, yoga, praticam yoga e tudo mais, no final eles acabam realmente se sentindo superiores aos demais, né, acabam negligenciando responsabilidades nesse mundo, porque assim entendem que esse mundo é transitório, que eles estão assim, né, refletindo e tentando se situar numa coisa muito mais elevada. Então, assim, para a gente poder realmente transcender esse mundo, a gente precisa da ajuda do ser transcendental, que é Krishna. Então, o que Krishna fala aqui, ele fala, olha, essa ideia de que renúncia significa parar todos os tipos de atividades não é assim, né? O que você tem que fazer é renunciar, na verdade, a tendência egoísta, né? E aí Krishna fala, todas essas atividades devem ser executadas sem apego nem expectativa alguma de resultado. Elas devem ser executadas por uma simples questão de dever. Ou seja, qual é o nosso dever nesse mundo? Qual é o parâmetro ético absoluto, segundo o conhecimento da Bhagavad Gita? É o Dharma. E o Dharma, ele emana do desejo de Deus. Então você tem sim que fazer tudo aquilo que Deus espera que você faça nesse mundo, né? Você tem que cumprir os seus papéis sociais, cuidar da sua família, não ser negligente com seus deveres profissionais, não ser negligente com o seu próprio corpo, né? Tem que cuidar de todas as esferas da sua vida, mas entendendo que Deus possui uma soberania sobre todas essas esferas e que Ele sim vai determinar o resultado das suas ações. Então você faz elas com o espírito de desapego. Tô cuidando do meu corpo, tô servindo a sociedade, tô cuidando das pessoas que me são queridas, da minha família, tô assim executando o meu dever profissional, tô cuidando da natureza, porque Deus quer que eu faça essas coisas, né? Deus deseja que eu faça essas coisas, mas eu faço todas elas e ofereço essas atividades para Deus. Se vai dar certo, se vai dar errado, aí é com Ele, né? Então esse é o verdadeiro espírito de renúncia que Krishna está falando aqui,
né? Esse desejo sincero de agradar a Deus em cada instância da sua vida e esse espírito de executar, de levar a cabo as atividades múltiplas, né? As múltiplas camadas da sua existência nesse mundo material, né? Como um senso de responsabilidade para com Deus, um senso de responsabilidade com o Dharma, que emana de Deus, né? E aí Krishna continua explicando. Nunca se deve renunciar aos deveres prescritos. Se devido à ilusão alguém renuncia a seus deveres prescritos, diz que semelhante renúncia está no modo da ignorância. Todos aqueles que abandonam seus deveres prescritos por serem problemáticos ou por meio do desconforto físico, renunciaram sob a influência do modo da paixão. Tal ato jamais conduz à elevação decorrente da renúncia. Ó Arjuna, quando alguém executa seu dever prescrito só porque deve ser feito e renuncia a toda associação material e todo apego ao fruto, disse que sua renúncia está no modo da bondade. O renunciante inteligente situado no modo da bondade, que não detesta o trabalho inauspicioso, nem se apega ao trabalho auspicioso, não tem nenhuma dúvida sobre o trabalho. De fato, é impossível para um ser encarnado renunciar a todas as atividades, mas aquele que renuncia ao fruto das ações disse que ele renunciou de verdade. Para quem não é renunciado, as 3 espécies de frutos da ação, os desejáveis, os indesejáveis e os mistos, germinam após a morte, mas aqueles que estão na ordem de vida renunciada não experimentam esse resultado sob a forma de sofrimento e prazer. Então, Krishna aqui fala para Arjuna, olha, da mesma forma que a gente já aprendeu a analisar o mundo sobre as lentes dos 3 modos da natureza, vamos aplicar esse conhecimento agora também à renúncia. Porque tudo aquilo que nós fazemos dentro desse mundo vai estar, inevitavelmente, sob a influência desses modos, né? Isso inclui, inclusive, a nossa tentativa de transcender esse mundo. Até a tentativa de transcender a matéria é afetado pela matéria, vejam só. E aí o que acontece? Ele fala, a renúncia sobre a influência da ignorância é aquela renúncia marcada por ignorância, né? Total, né? Por falta de conhecimento, por falta de discernimento, por falta de reflexão, de introspecção. Então alguém, sobre a influência da ignorância, renuncia a um dever, renuncia a qualquer coisa nesse mundo simplesmente sem entender por que ela está renunciando, né? Ela pode renunciar por pressão de outras pessoas, ela pode renunciar de forma inconsequente, ela pode renunciar simplesmente por pressão da cultura, né? Por uma questão cultural. Então, a pessoa que renuncia a essas coisas, ela está renunciando sobre a influência da ignorância, né? Ela nem sabe por que ela está renunciando. Ela basicamente está seguindo o fluxo, está seguindo assim, o desejo de outras pessoas, está renunciando devido a um imperativo cultural, né? Então, por exemplo, assim, quando alguém, por exemplo, sei lá, faz alguma caridade, né, sem nem entender por que está fazendo, sem nem entender assim, qual é o objetivo daquilo, mas está dando aquela caridade porque todo mundo está dando. Assim, a pessoa não tem nenhuma conexão com o ato que ela está fazendo, né? Então, assim, esse é o tipo de renúncia sobre a influência da ignorância. Você basicamente é passivo, totalmente passivo diante do ato de renúncia, né? Forças externas a você levam você a esse ponto de renúncia, que é uma renúncia totalmente artificial, é uma renúncia totalmente superficial. Ela não tem a principal utilidade da real renúncia, que é alterar a sua percepção da realidade, assim, a função de mudar a forma de você enxergar o mundo e a forma de você sentir o mundo. Ela não muda quem você é, ela não faz com que você se torne alguém melhor. Ela simplesmente é uma renúncia externa, totalmente mecânica, né? Então essa é a renúncia sobre a influência da ignorância. Isso com certeza não é algo adequado. A renúncia sobre a influência da paixão é o que Krishna falou aqui, é quando você renuncia a uma tarefa porque é muito problemática, né?
Então a gente vive uma sociedade onde as pessoas elas querem ter satisfação o tempo todo, né? E quando elas não encontram satisfação numa atividade, muitas vezes elas acham que elas não deveriam estar fazendo aquilo. Ah, não é para eu fazer. Assim, não era para ser. Tá? Tem dificuldade. Então, basicamente, a Arjuna está nessa, né? Esse aqui, Krishna está falando para Arjuna. Arjuna não queria participar da batalha, porque participar da batalha era algo conflitante para ele. Ia ter que lutar contra os parentes, né? Ia ter que desafiar, na verdade, a própria família. E o dharma dele era lutar. Mas não, aí era uma situação de conflito, né? Era uma situação pesada. Então ele prefere renunciar àquela possibilidade de lutar, né? E aí ele começa a falar, como que vai adiantar a gente ganhar o reino? Esse reino vai ser maculado pelo sangue daqueles que morreram na batalha, eu não vou conseguir viver com essa sensação de culpa. Só que assim, o fato deles ganharem a batalha era ganhar uma batalha pelo Dharma, né? Eles iam ganhar aquele reino, não era para eles, eles iam ganhar aquele reino porque o rei déspota, tirano, que tinha roubado para si, usurpado para si o trono, não estava regendo o reino de acordo com o Dharma, né? Então eles iam recuperar o reino que era deles por direito para governar aquele reino de acordo com o Dharma, né? Então isso é uma renúncia movida por paixão, né? Quando você vê que a atividade é muito incômoda, então você prefere renunciar. Tem muitas pessoas, né, que hoje em dia entram nessa assim de pseudo-zen, né? Assim, às vezes tem um emprego estável que conseguem ajudar as pessoas, conseguem manter a própria família, conseguem ter uma vida digna, e aí não, né? Quer assim renunciar a tudo para ter uma vida mais tranquila, comer um orgânico, ouvir uma Enya, viver uma vida assim contemplativa e assim acham que isso é mais transcendental. Pode ser que para uma pessoa que o dharma dela é viver num ambiente assim, tudo bem, mas todo mundo fazer esse movimento é artificial, né? E aí a pessoa vai depois e acaba se frustrando com tudo isso, e aí já não consegue nem mais se manter direito, né? Então é problemático pra caramba. Então o Krishna que tá falando, ó, tem que ver que renúncia é essa aí que você vai fazer, né? Porque muitas vezes no fundo renúncia é coisa totalmente egoísta. Você deixou de lado o seu dever perante a sociedade simplesmente para ter uma vida mais zen, né? Tirar uma assim de desapegado, né? Que o Jean tá falando, não é por aí não. Renúncia na bondade, ele falou aqui, é aquela renúncia que você renuncia à sua subjetividade do gosto e não gosto. Vou fazer o que é certo, vou fazer o que deve ser feito, vou cumprir o meu dharma. Ah, o meu dharma às vezes vai incluir fazer coisas que eu não gosto? Claro que vai, claro que vai. Então, e tem coisas que parecem agradáveis, mas que são prejudiciais, que são antagônicas ao Dharma? Claro que tem, né? Então, essa é a verdadeira renúncia. Se eu gosto de algo e isso é negativo, né? Se isso é errado, se isso é ilícito, né? Se isso vai prejudicar outra pessoa, eu abro mão daquilo. Pode ser pesaroso, doloroso para mim, me apartar de algo que me dá prazer. Se isso for a coisa certa, é isso que eu vou fazer. Ah, algo deve ser feito, preciso fazer algo. E dentro dessa tarefa tem coisas que eu não gosto, né? Faço do mesmo jeito, né? Faço. E assim, é importante que a gente tenha esse senso, né, de que muitas vezes as atividades que mais vão contribuir para o nosso autocrescimento, elas muitas vezes são atividades extremamente desafiadoras, né? A gente vai se deparar muitas vezes com um fracasso nessas mesmas atividades e faz parte, né? Então, assim, a gente não pode fomentar, né, essa cultura de intolerância à frustração, né? Assim, a pessoa não pode ser frustrada em circunstância nenhuma, né? Às vezes a gente vê esse tipo de mentalidade, assim, né? Se difundindo bastante. Teve na década de 80 uma corrente de pedagogos que eram encabeçados na época por um pedagogo famoso, o Dr. Spock, que pregavam isso, né? Que você não pode fazer nada que frustre assim as crianças, né? Porque você não pode, não, porque isso ia tolir, isso ia assim, criar barreiras psicológicas intransponíveis nela, né? Você não podia expor elas a atividades, né, que elas se sentissem que estavam fracassando. Mas a vida real é assim, né? É claro, né?
tem que ter um equilíbrio, né? Mas assim, é algo muito perigoso. A pessoa não saber lidar com o fracasso, não saber lidar com a derrota, não saber lidar com o não, né? Então, é isso que é a renúncia no modo da bondade. O Krishna está falando aqui. Faz o seu dever, faz aquilo que é certo, né? Vai ter coisas que você não vai gostar no meio do caminho, vai ter coisas que vão ser desafiadoras. Segue o Dharma vai te proteger, né? Então, Krishna aqui faz esse chamado à ação, assim, totalmente ferindo o nosso ego, né? A partir de agora, Krishna vai começar a falar todo tipo de coisa que a gente não gostaria de ouvir, por isso que esse capítulo é a perfeição da renúncia, né? Assim, por isso que Krishna agora vai começar a falar um monte de coisa que, assim, desafia totalmente os nossos paradigmas do mundo. Por quê? Porque eles são paradigmas egoístas, né? Por isso que muita coisa que Krishna vai falar agora aqui soa difícil, soa pesado para os nossos ouvidos. Agora Krishna vai jogar duro, né? Então vamos lá. E aí ele fala isso, né? Ele fala, ó, aquela pessoa que não segue a renúncia na bondade, aquela pessoa que não tem esse verdadeiro espírito de sannyasa, vai ter karma, né? Por quê? Porque se ele não está renunciando de verdade, então ele está apegado aos frutos das suas ações. Se ele está apegado, ele vai ter que desfrutar desses frutos. Como que ele vai desfrutar? Renascendo, né? Capítulo 8 da Bhagavad Gita. Então aqui ele volta a esse tema do capítulo 8. Ele falou, e a única forma de transcender o ciclo de nascimentos e morte? Renúncia. Mas a renúncia é correta, a renúncia é na bondade. Aí ele continua falando, ó Arjuna de braços poderosos, segundo o Vedanta, existem 5 causas que levam à concretização de todos os atos. Agora aprenda sobre isso comigo. O lugar onde ocorre a ação, o corpo. O executor, os vários sentidos, os vários diferentes tipos de esforços e, por fim, a superalma, esses são os 5 fatores da ação. Qualquer ação certa ou errada que um homem execute através do corpo, da mente ou da fala tem a causa nesses 5 fatores. Portanto, aquele que se considera o único executor e não leva em consideração os 5 fatores, com certeza não é muito inteligente e não pode perceber as coisas como elas são. Aquele que não é motivado pelo falso ego, cuja inteligência não está enredada, embora mate homens neste mundo, não mata, nem tampouco fica preso às suas ações. O conhecimento, o objeto do conhecimento e o conhecedor são os 3 fatores que motivam a ação. Os sentidos, o trabalho e o autor são os 3 constituintes da ação. Então aqui dá para ver que Krishna está falando para a gente, mas ao mesmo tempo ele está dando um recado específico para Arjuna, né? Ele falou, olha, aquele que entende, né, assim, os componentes da ação, ele pode até, se for o dharma dele, matar alguém nesse mundo que ele vai estar protegido do karma, né? Obviamente ele está falando isso para estimular a Arjuna a lutar. Mas com isso ele também está querendo dizer de uma forma mais ampla que nós não temos controle sobre toda a nossa vida, né? E muitas vezes a gente vai acabar diante de um dilema ético. Muitas vezes na nossa vida a gente vai acabar caindo numa circunstância que é totalmente paradoxal. Parece que a gente tem 2 ou 3 ou 4 possibilidades de ação naquela circunstância e todas elas vão ter algum problema, né? Tem horas que parece que a gente cai nesse beco sem saída e olha, o que o Jean está falando aqui é assim mesmo, né? E aí ele falou, o que você faz nessa hora? Segue o Dharma, né? Por seguir o Dharma, né? Por fazer aquilo que é correto dentro da perspectiva do Dharma, né, você está protegido do karma dessas circunstâncias paradoxais, né? Por exemplo, tem uma história que Krishna conta para Arjuna, mas não é aqui na Bhagavad Gita, em outro texto, de um sábio, né, que ele resolve ir para o meio da floresta e lá ele resolve meditar e para auxiliar a meditação dele ele faz um voto de nunca mentir. E uma vez uma família veio fugindo de um grupo de assaltantes e se abrigou no ashram dele. Esses assaltantes, perseguindo a família, procuraram esse sábio, né? Encontraram um sábio e aí perguntaram, a família foi para ali? Aí ele não podia mentir, né? Mas ele foi para ali. Ele falou, não. Foi para ali? Não. Ele não queria cooperar com os bandidos, né? Então ele só estava negando os lugares que eles estavam mostrando. Por fim, a única opção que sobra é no ashram. Eles perguntam, ele está no seu ashram? Aí ele não podia mentir. Aí ele fala sim. Aí os assaltantes vão lá, assaltam a família, né? Matam a família. E Krishna fala que o karma foi todo daquele sábio, que não quis mentir.
né? Então ali não mentir, né, era uma coisa antidármica. Ele precisava mentir ali para proteger a família, né? Ali ele ia ter que quebrar algum princípio de qualquer forma. Ou era o princípio da veracidade, que foi o que ele preferiu preservar, ele preferiu, né, assim, contar onde a família estava, ou ele ia preservar o princípio da não violência e proteger a família. Dentro dessa circunstância, o que era melhor? Os dois princípios têm sempre que ser protegidos. Só que ali, se ele não fosse veraz, ele ia estar quebrando o voto dele, um voto religioso que ele tinha feito. Se ele contasse onde a família estava, ele ia estar protegendo o seu princípio religioso e, por outro lado, ele ia estar prejudicando toda uma família, que foi o que ele fez, né? Ou seja, ele prejudicou outras pessoas. Então, Krishna falou, ele foi responsável pelo karma. Ali, o que era mais certo, o que era mais dármico, era proteger os outros, né? Era ter esse senso de abnegação, de serviço ao próximo, né? Para o espaço com o suposto princípio religioso dele. Ele tinha que proteger aquelas pessoas, tinha que amparar elas, né? Então, muitas vezes a gente se depara diante dessas circunstâncias, né, diante da nossa vida, né? Assim, falar algo que muitas vezes pode ofender uma pessoa, né, é algo que você tem que evitar fazer. Mas se essa pessoa está fazendo mal para os outros, né, e a única forma que você tem que ir lá e tem que mostrar para ela que ela está agindo errado, se você pode fazer isso, você vai ter que fazer, ofender ela, fazer com que ela se sinta magoada, é um risco. É um risco, né, mas se chegou nesse ponto que você precisa mostrar isso porque ela está prejudicando outras pessoas, você vai ter que fazer, é o Dharma, né? Então o Dharma, ele sempre resolve esse paradoxo, porque o Dharma, ele é baseado no desejo de Deus. E o desejo de Deus transcende a complexidade desse mundo, né? Transcende a ética desse mundo, porque o desejo de Deus beneficia a todos em algum determinado momento, né? Porque o desejo de Deus é salvar a todos. Quando seguimos o desejo de Deus, a gente pode ter certeza que todos vão ser beneficiados, ainda que aparentemente não o sejam, né? Então, a ética de Deus é a ética suprema. E é basicamente isso que Krishna está falando aqui. Está falando, olha, tem muitos fatores. Quando você age, o seu corpo está influenciando a ação. Ou seja, existem hormônios, existem muitas coisas que estão influenciando a sua ação, né? Ele falou que tem os sentidos, a própria super-alma que está sancionando o karma. Ele vai mostrando que tem muitos fatores externos a gente que controlam a nossa vida, que regem a nossa vida. Nós não controlamos tudo, então a gente não pode esperar estar sempre em situações ideais. Não, esse mundo é um mundo de complexidade, de perplexidade. A gente vai estar, né, diante de situações onde parece que qualquer decisão que a gente tome é errada, porque Krishna está fazendo aqui um esforço de voltar ao começo da Bhagavad Gita, que é o final. Então ele está voltando ao começo para aplicar na questão inicial de Arjuna, que era lutar ou não lutar, todo o conhecimento acumulado, né, para agora a gente achar uma solução para esse problema. Então ele está falando, se abriga no Dharma. O Dharma é a única solução universal para todos os dilemas éticos morais que você vai enfrentar, desculpa, para todos os dilemas éticos materiais, né, que você vai enfrentar ao longo da sua vida. Aí Krishna continua falando, conforme os 3 diferentes modos da natureza material, há 3 classes de conhecimento, ação e executor da ação. Agora ouça enquanto falo sobre eles. Você deve compreender que está no modo da bondade aquele conhecimento com o qual se percebe uma só natureza espiritual indivisa em todas as entidades vivas, embora elas se apresentem sob inúmeras formas. O conhecimento com o qual se vê que em cada corpo diferente é um tipo diferente de entidade viva, você deve entender que está no modo da paixão. E o conhecimento pelo qual alguém se apega a um tipo específico de trabalho, como se fosse tudo que existe, sem conhecimento da verdade, que é muito escasso, disse que está no modo da ignorância. Então, basicamente, Krishna fala aqui que aquele conhecimento que faz a gente acreditar que todos, né, que faz a gente perceber, na verdade, que todos os seres têm a mesma realidade espiritual, né, ou seja, que a alma que move todos os seres nesse mundo é da mesma qualidade espiritual e por causa disso é igualmente importante. Ele fala, isso é conhecimento na bondade. Ou seja, conhecimento que você vê que o animal, o vegetal, o ser humano, todos eles são importantes. Isso é conhecimento na bondade porque você entende que, na verdade, eles não são vegetal, animal e ser humano. Eles, na verdade, são alma. Enquanto alma, eles são iguais, né? Naquele conhecimento que faz você ver diferença entre os seres vivos e achar que existem seres que são mais importantes
e seres que são menos importantes e que eles são totalmente diferentes, é conhecimento na paixão, né? Ou seja, os animais, né, eles são de uma natureza diferente da nossa. O corpo de animal é diferente do corpo de ser humano, né? A psicologia de animal é diferente da psicologia de ser humano. Mas a alma que está ali, não, a alma que está ali é a mesma alma, né? Então, são ambos igualmente importantes. Ainda que o ser humano, o corpo de ser humano, a psicologia de ser humano, seja mais importante do que o corpo de animal, a psicologia de animal, no fundo ali existe uma alma que é igualmente importante, né? E o conhecimento da paixão, ele não divide só entre espécies, né? Mesmo dentro da nossa espécie, ele também causa divisões. Então você acha que a sua nação é mais importante, a sua religião é mais importante, a sua família é mais importante, tudo isso é conhecimento na paixão, né? Você pode até ver valor nos outros, mas nunca é tão valioso quanto aquilo que está ligado a você, que está ligado ao seu corpo, né? Isso é conhecimento na paixão. E o conhecimento aqui na ignorância, como Krishna fala, ele fala que é aquele conhecimento que basicamente é totalmente escasso, aquele conhecimento que não tem propósito, que faz com que você simplesmente haja por agir nesse mundo sem nem refletir o que está fazendo. Então, assim, alguém que está sob a influência da ignorância nem para pensar se existe uma espécime, ou se existe uma religião, ou se existe uma determinada nação que é mais importante, ou se todos são igualmente importantes. Ele nem pensa nisso, ele só vai tocando a vida dele sem nem pensar em muita coisa, sabe? Então, assim, o conhecimento na ignorância é aquele que você não dá valor nem para você mesmo, você não dá valor para nada, você não dá valor para você, não dá valor para os outros. O conhecimento na paixão faz com que você só dê valor para você e para aqueles que você considera conectados com você de alguma forma. E o conhecimento na bondade faz com que você pelo menos, se encaminhe para a equanimidade, se encaminhe para esse estado de consciência onde você dá valor para todos de forma homogênea. Aí depois ele fala: a ação que é regulada e que se executa sem apego, sem amor nem repulsa e sem desejo para resultados frutivos, disse que está no modo da bondade. Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seus desejos e efetuada devido a uma sensação de falso ego, chama-se ação no modo da paixão. A ação executada em ilusão, que não leva em conta os preceitos das Escrituras e que não há preocupação com cativeiro futuro ou com violência ou sofrimento causado aos outros, disse que está no modo da ignorância. Então, mesma coisa, né? A ação na bondade é aquela ação que você considera se você está fazendo aquilo que é certo. Né? Para você não usa como parâmetro aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo, aquilo que é mais prazeroso, né? Aquilo que é mais aceito socialmente. Não. O seu único parâmetro para decidir qual ação você vai fazer e qual ação você não vai fazer é qual ação que é mais certa, qual ação que não é certa, né? Qual ação que reflete o Dharma e qual ação que não reflete o Dharma. Esse é o único parâmetro assim que você usa para poder determinar qual ação você vai fazer. Ação na paixão é aquela ação que você faz ela pensando só no sucesso. Né? O que eu posso fazer que eu vou ser bem sucedido? Isso eu faço. Né? Então a ideia é só tentar atrair o sucesso e evitar o fracasso. Mas esse sucesso é um sucesso assim caracterizado como sucesso por parâmetros totalmente externos, materiais. Né? Você deixa às vezes de fazer algo que é certo só porque não vai te trazer sucesso material, só porque não vai trazer a recompensa que você busca, que você almeja. E ao mesmo tempo, às vezes você é capaz de violar um princípio moral, para quê? Para você ter esse tal desse sucesso, né? Então, o modo da paixão, a ação no modo da paixão se preocupa com o seu sucesso, né? Com o sucesso para você avaliado a partir de perspectivas totalmente mundanas e visa evitar o fracasso, né? Que é determinado também da mesma forma. E por fim, a ação no modo da ignorância foi o que falou aqui. Você nem se preocupa com qual vai ser a consequência daquela ação para você no futuro. Você só age de forma totalmente imediatista, instintiva. Então, você só come só por comer, você não está nem pensando se aquilo vai fazer bem para o seu corpo ou mal para o seu corpo, se houve violência na produção daquele alimento. A única coisa que você está preocupada é em botar ali a comida na boca, em fazer o que for fazer. Né? Então, assim, modo da ignorância, a ação no modo da ignorância, ela é imediatista, ela só está pensando ali muito, muito a curtíssimo prazo. Né? O modo da paixão, pelo menos, ele é mais refinado. Ele é egoísta,
mas ele exige um planejamento, exige algum critério, né? O modo da ignorância não tem critério nenhum, assim, agir assim da forma mais baixa, mais vulgar, né, possível. E aí, por fim, Krishna fala assim: aquele que executa seu dever sem entrar em contato com os modos da natureza material, sem falso ego, com grande determinação e entusiasmo, e sem se deixar levar pelo sucesso ou fracasso, disse que é um trabalhador no modo da bondade. O trabalhador que se apega ao trabalho e aos frutos do trabalho, desejando gozar esses frutos, e que é cobiçoso, sempre invejoso, impuro, que se deixa afetar pela alegria e tristeza, disse que está no modo da paixão. O trabalhador que sempre está ocupado em trabalho, que vai de encontro aos preceitos das Escrituras, que é materialista, obstinado, trapaceiro e perito em insultar os outros, e que é preguiçoso, sempre desanimado e irresoluto, disse que é um trabalhador na ignorância. Então isso aqui é muito legal. Se o seu trabalho, se você está fazendo um trabalho de acordo com o modo da bondade, qual é a característica do trabalhador no modo da bondade? Ele está sempre satisfeito, porque ele entende que ele está fazendo aquilo que é bom, né? Mesmo que a tarefa seja penosa, ele está animado, ele está entusiasmado, porque ele está fazendo algo que ele entende que vai ajudar o mundo, algo que é certo, algo, né, que emana diretamente do Dharma. Então ele está sempre entusiasmado, apesar das dificuldades. Aquele trabalhador na paixão, ele é sempre movido por inveja. Por quê? Porque ele busca o sucesso, então ele está sempre com inveja de que tem mais sucesso do que ele. E ele está sempre com medo de que alguém roube o sucesso dele. Né? Que alguém vai lá e seja mais bem sucedido que ele, consiga a promoção na frente dele, consiga o elogio primeiro do que ele. Então ele está sempre baseado por esse espírito de rivalidade, competitividade no trabalho que ele está fazendo. E o trabalhador na ignorância, já que ele não tem propósito nenhum, ele está pensando nem no sucesso dele, ele não pensa em nada. Ele é totalmente imediatista, está ali totalmente passivo, deixando a vida atropelar e levar ele para onde que ela quiser ir. Então ele é sempre preguiçoso, ele não tem propósito, ele é preguiçoso. O cara na paixão, ele né, tá super ativo, querendo o sucesso dele. O na bondade está sempre entusiasmado para fazer aquilo que é certo. Na ignorância fica postergando o trabalho, procrastinando, né, fica tentando, assim, apegado a poder dar uma burlada no trabalho. E é trapaceiro, né? Assim, se ele pode fazer alguma coisa para poder trabalhar menos, ele faz, né? Então, essa é a característica do trabalhador na ignorância. Totalmente desanimado, totalmente alienado da função que ele está fazendo, da consequência daquilo para ele e para o mundo, e sempre tentando trabalhar o menos possível, né? Assim, o lema dele é esse. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira parte desse capítulo. Krishna, basicamente, aqui começou a construir assim, uma teologia sobre o Dharma baseada em vários conhecimentos que ele já falou antes, né? Então aqui ele foi definindo o que é certo e o que é errado dentro desse conceito de trabalho e renúncia, né? E na próxima parte a gente vai ver Krishna falando sobre a forma correta de viver o Dharma dentro da sociedade, né? Então aqui ele meio que foi falando como julgar o trabalho e a renúncia sobre o prisma dos modos da natureza. Depois ele vai mais diretamente mostrar como que é o trabalho puro transcendental na sociedade, na segunda parte desse capítulo. E na terceira parte desse capítulo ele vai falar sobre o Dharma supremo, né? O Dharma totalmente espiritual que emana desse senso de renúncia. Tá bom, pessoal? Então agora aqui, basicamente, Krishna até agora, ele explicou o que é e o que não é renúncia. Depois ele vai falar como alcançar a renúncia. E por fim, ele vai explicar a devoção que emana da renúncia. Tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ver aqui perguntas e comentários. Então vamos lá, pessoal. Boa noite, Aline. A Aline comentou assim: como vencer a resistência que às vezes se instala em momentos de fazer algumas coisas desagradáveis? Alguma dica? Bem, primeiro você tem que estar muito convencido de que aquela coisa deve ser feita, né? Se você está convencido de que aquela coisa desagradável ela deve ser feita, isso já vai ser uma fonte de motivação. Se você não está convencido, então no primeiro problema sério que você se deparar, assim, você perde todo o ânimo, toda a inspiração para executar aquela tarefa, né? Então tudo começa a partir
da inteligência, né? Do discernimento. A sua inteligência e o discernimento tem que ser iluminado, né? Se você entende que aquela tarefa é desagradável, ela é necessária, se você está plenamente convencido disso, então você está pronto para começar a se empenhar naquela atividade. Mas para isso a gente precisa ter esse senso de austeridade, né? E de ser capaz de tolerar assim o desagradável, né? De tolerar aquilo que basicamente é um incômodo, é um obstáculo para as nossas satisfações egóicas. E para isso a gente tem que cultivar o modo da bondade na nossa vida, né? O modo da bondade, naturalmente, ele vai fazer com que a gente vá desenvolvendo esse espírito de renúncia, de austeridade, né? Então a gente tem que trazer o modo da bondade para dentro dos nossos hábitos antes dessas situações desagradáveis aparecerem. A gente tem que trazer o modo da bondade para dentro da nossa forma de se alimentar, para dentro da nossa forma de falar, para dentro da nossa forma, né, de trabalhar, de repousar, de se entreter, de tudo, né? À medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai criando uma psicologia na bondade. A gente não adianta a gente tentar agir na bondade se a nossa psicologia ainda é na paixão ou ainda é na ignorância. A gente tem que moldar, forjar na gente um caráter na bondade, né? E aí a gente naturalmente vai saboreando isso que Krishna foi falando aqui, né? Que é esse senso de, já que isso é certo, já que isso é correto, eu vou fazer isso, né? Então, a dica mesmo é essa. A gente precisa de conhecimento, precisa estar convencido pelo conhecimento de que aquilo deve ser feito, ainda que desagradável, e a gente tem que treinar mesmo para ter um comportamento no modo da bondade. Isso é algo que se constrói aos poucos na nossa vida, né? Isso é algo... Eu, por exemplo, assim, que morei bastante tempo, né, no ashram, a gente via isso, assim, né? Sempre que alguém chegava novo, assim, para morar no ashram, que é um ambiente naturalmente austero, ainda mais para quem faz Sankirtana, né, que é a atividade de ir nas ruas e distribuir os livros, assim, de Prabhupada, que é a tarefa muito incrível, mas que ao mesmo tempo muitas vezes desagradável, né? Você ir para a rua num local barulhento, muitas vezes num lugar muito frio, e ser muitas vezes humilhado pelas pessoas. Você para a pessoa para tentar dar conhecimento espiritual para ela, e ela começa a humilhar você, né? Às vezes até agressão física, e às vezes você toma vários não e você sai assim para a rua, né? Então, muitas vezes a gente vê, a pessoa chega e é desmontada, né? Os primeiros dias, as primeiras semanas, os primeiros meses, assim, é terrível, é muito difícil. Sua mente não está preparada para isso. Sua mente ali, ela só quer prazer, né? Imediato. O ego, né? Então, então assim, é isso. Assim, a mente, como o Krishna fala, ela é nossa melhor amiga, mas ela é nossa pior inimiga. E a mente, ela tá atrás de prazer. Então, assim, no começo, você fica atordoado, né? Mas aí, à medida que você vai mudando, assim, o seu comportamento, você vai se acostumando a ter uma alimentação na bondade, vai acordando cedo para meditar, e assim, aí estudando, e vai fazendo tudo, e vai indo, aí não, aí você começa a ir gradualmente se preparando para aquele tipo de coisa, né? Então, a pessoa te maltrata, mas logo depois você conversa com outra pessoa e vê que ela ficou inspirada e que às vezes aquilo ali era o que faltava para a ficha dela cair. Às vezes você conversa com uma pessoa que está para baixo, deprimida, e você vê que ela ganhou o dia, ela mesma expressa isso para você, e depois você encontra outra pessoa com quem você conversou, ela vai lá e dá o feedback de que naquele dia ela voltou para casa com outra consciência, aí fez as pazes com os pais e agora a vida dela... Isso muda, né? Assim, você começa a dar valor para essas coisas. Você entende, pô, eu tô fazendo o que é certo, né? E isso vai dar força para você aguentar todas as críticas, todas as adversidades que o mundo impõe para você, que os outros impõem para você e que sua própria mente impõe para você, né? Mas isso é algo gradual, isso é algo que a gente vai exercitando. É igual, assim, não adianta a gente ir para a academia achando que a gente vai... no começo, assim, ser capaz de fazer todos os exercícios e levantar o peso mais pesado. Não, é uma coisa que a gente vai fazendo gradualmente. A gente vai tonificando o nosso corpo para se preparar para isso. A mesma coisa é a renúncia. Renúncia é algo que a gente vai exercitando no dia a dia, todos os dias. Todos os dias a gente vai renunciando.
né? E quando você chega na academia, no começo você só sente dor, você começa a malhar lá, só sente dor. Depois, quando você não faz aquilo, você sente falta, né? Você se sente mal, porque faltou lá assim, a endorfina, todos assim, os neurotransmissores que são produzidos pelo exercício, né? Não foram produzidos, você se sente mal, né? Se sente... Então, a mesma coisa, quando você se apega à renúncia, isso é algo natural para você. Quando você não consegue agir dessa forma, que você se sente assim deslocado, né? Se sente estranho. Então a gente tem que ir tonificando e praticando todos os dias, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. A gente só vai conseguir renunciar nas grandes coisas se a gente renuncia naquelas que são pequenas, né? Nas pequenas decisõezinhas do nosso dia a dia. Treinando com elas que a gente vai ser capaz de enfrentar esses grandes obstáculos. Então, a Krishna Vijaya, ela comentou assim, Hare Krishna, Krishna Vijaya, boa noite, Hare Krishna, tudo relacionado ao Dharma, habilidade e aos relacionamentos que estão envolvidos a eles estão ligados ao karma. A maneira como vamos administrar isso pode gerar novos karmas ou zerar o karma. Então, verdade. Vamos... assim, o ponto, né, da pergunta é: o nosso Dharma, né, a nossa habilidade que a gente tem, é uma resposta ao nosso karma, né? E é exatamente isso, né? Por exemplo, o Dharma que a gente tem nessa vida, se o meu Dharma, por exemplo, é ser um administrador, um filósofo, um pedagogo, um produtor, agrícola, seja esse Dharma qual for, esse Dharma é uma resposta àquilo que eu preciso aprender, né? E aquilo que eu preciso aprender está ligado justamente aos erros que eu cometi em outras vidas, né? Aquilo que eu fui negligente em outras vidas, que está ligado ao nosso karma. Tudo aquilo que a gente deixou de fazer, tudo aquilo que a gente deixou de aprender, todos os erros que a gente cometeu geraram karmas. E agora a gente precisa aprender a não cometer aqueles erros de novo. O nosso Dharma é calculado com isso, né? Aí a pergunta da Krishna Vijaya é: dependendo da forma com que a gente lida com o nosso Dharma e com essas outras questões ligadas ao karma, a gente pode ou gerar novos karmas ou pode zerar o nosso karma? E a resposta é sim. Né? Por exemplo, imagina uma pessoa que ela recebe o dom, a vocação, por exemplo, de ser uma grande figura pública, né? Então, assim, ele tem que usar essa vocação para servir o maior número de pessoas. Digamos que uma pessoa ela receba o Dharma de ser muito carismática e, ao mesmo tempo, muito hábil com a administração pública. Então, ela vai ser um grande político para administrar a sociedade, né, de tal forma que a sociedade seja mais moldada para atender o modo da bondade, né? Esse é o Dharma de um administrador público. Mas não, essa pessoa ela usa o carisma, ela usa as habilidades que ela tem só para poder estar numa posição de prestígio, numa posição de influência, só para colher os benefícios daquela posição, né? E aí ela vai estar hierarquicamente superior a muitas pessoas e ela vai usar dessa posição para poder explorar essas pessoas, né? E não vai estar cumprindo o dever dela. Então ela assim, explorou, na verdade, a habilidade que acompanhava o Dharma dela. Ela não viveu o Dharma. Ela pegou a habilidade que vem junto do Dharma, porque, olha só, o nosso Dharma é o uso consciente da nossa vocação para servir a Deus e às outras pessoas. Isso é o Dharma. O Dharma não é só a vocação em si. A vocação ela é a ferramenta que a gente ganha para viver o Dharma. Se a gente pega essa ferramenta e usa ela para fazer besteira, então você está produzindo novos karmas, porque você fez um uso egoísta da ferramenta que você ganhou, da ferramenta que lhe foi concedido para você se livrar do egoísmo. Então isso vai gerar novos karmas. Agora, se você usa essa habilidade para poder servir, pronto, aí você vai estar liberando, você vai estar zerando, né, como você falou, o seu karma. Então, o que acontece? Se você vai se tornar um administrador público em nome do Dharma, com certeza você vai ter inimigos, né? Você vai desagradar pessoas que teriam interesse egoísta, né, nas questões que você está intervindo, nas questões que você está manipulando, vão se tornar seus inimigos. Pessoas que vão discordar de você,
pessoas às vezes até bem intencionadas, mas que vão ter uma visão de mundo diferente de você e por causa disso vão te criticar, né? Então vai ter incômodo, né? Vai ter todo tipo de incômodo, mas você está vivendo aquilo como Dharma. Então, já que você está vivendo aquilo como Dharma, você vai se libertando da tendência egoísta e por causa disso vai se libertando do karma. Então é exatamente isso. A Krishna Vidya também comentou: os vírus estão seguindo o Dharma, por isso, para mim, é um ser vivo que possui uma alma. Concordo, né? Concordo. Lopes Nat comentou assim: acho que é nessa hora que minha mente dá um nó na Bhagavad Gita. Olha, se sua mente só der um nó nessa hora, então você tá bem. Porque já foram 17 capítulos, assim, que todos eles dão vários nós na nossa mente. Isso não é, com certeza, algo fácil de acessar esse conhecimento, né? Dá nó mesmo. Deu nó na cabeça de Arjuna, o que dizer da nossa, né? Então dá mesmo, né? E qual é a forma de tirar esse nó, de desfazer o nó? É praticando, né? É praticando, não tem outra forma. E à medida que a gente vai praticando, a gente vai acertar, vai errar e vai aprender com os erros, né? Tem um significado da Bhagavad Gita no capítulo 10, eu não lembro o verso, mas com certeza é no capítulo 10, que Prabhupada fala isso, que o aprendizado espiritual ele se dá sobre a forma de tentativa e erro, né? A gente vai tentando e acerta e erra e aprende com o erro. Ele fala que só que assim a gente tem que sempre permanecer confiante em Krishna, confiante no mestre espiritual, e quando a gente errar e quando a gente fracassar numa tentativa nossa, a gente não pode perder o entusiasmo e a gente não pode perder a fé em Krishna. Pensa, poxa, eu estou tentando fazer tudo certo e ainda assim errei, né? Não, assim, o errar faz parte do aprendizado, né? O errar, na verdade, ele não é em vão, se você aprende com ele, né? Então, essa é a única forma mesmo, né? Tentando e acertando e errando. Então, é assim mesmo, tá bom? Guilherme Santos, boa noite, Guilherme. Hare Krishna. Comentou assim: como seguir o Dharma no dia a dia? E como saber que estou seguindo ele? Não entendi muito bem essa parte. Então, o Dharma, ele é bem complexo, né? Porque o Dharma está ligado a muitas dimensões da nossa vida, né? Tem o nosso Dharma profissional, tem o nosso Dharma como cidadão, tem o nosso Dharma com a gente mesmo, né? Cuidar do nosso corpo, garantir que a gente mantenha a nossa saúde mental. Tudo isso é Dharma, né? O Dharma são os deveres que a gente tem que cumprir nesse mundo. Tem deveres com a gente mesmo, tem deveres com a nossa nação, né? Deveres coletivos, tem deveres com as pessoas que estão próximas a gente, familiares, amigos que pelo nosso karma, né, estão unidos a gente nessa vida. Tem deveres que a gente tem com a natureza, tem deveres que estão relacionados de acordo com a idade, dependendo da faixa etária que a gente está, tem determinados deveres, né? Por exemplo, uma criança ou um adolescente tem que estudar. Um adulto, ele tem que basicamente trabalhar e proteger aquelas pessoas, né, que são seus dependentes. Uma pessoa que é idoso, né, com certeza, se viveu uma vida boa, acumulou muito conhecimento, então tem que transmitir sua sabedoria para os mais jovens, né? Então tem dharmas que estão ligados à idade. Existem todos esses dharmas, mas o coração do dharma é servir. E servir a Deus e servir ao mundo, né? Então, é uma questão complexa, né? Saber como que eu vou ter certeza que eu estou seguindo o Dharma ou não em cada um desses setores da vida. Mas assim, a gente tem que entender que o parâmetro principal é esse. Eu estou servindo ou não estou servindo? Eu estou sendo movido pelas minhas ações egoístas, assim, pelos meus desejos egoístas, ou então eu estou sendo movido pelo real desejo de servir, né? De fazer aquilo que é correto. Mas a gente já falou assim mais disso, né? Em outras lives, tem outras lives que a gente elabora melhor esse tempo. Agora, assim, essa foi uma abordagem superficial, mas tem, por exemplo, uma live que a gente falou sobre os 7 dharmas, né? Tem um livro muito bom de um amigo nosso, Giridhari, chamado Caminho 3T, que ele fala dos 7 dharmas e como saber se você está seguindo cada um desses 7. Então a gente fez uma live sobre esse tema, os 7 dharmas. A gente também fez
uma live sobre como saber qual é o meu Dharma, né? Como saber qual é a minha missão. E nessa própria série do Dharma na Bhagavad Gita, nos capítulos 3, 4 e 5, a gente falou bastante desse tema. Então essas são outras lives assim que dá para ter uma visão mais completa disso. Mas assim, se a gente fosse resumir agora, a ideia é essa, né? De comparar, né? Assim, de realmente discernir se eu estou sendo movido por um desejo egoísta ou então estou sendo movido por um desejo de servir. Agora, o real desejo de servir, totalmente livre de egoísmo, ele só vai ser possível de ser alcançado através dos parâmetros que Deus mesmo estabelece. Para isso a gente tem que conhecer o conhecimento espiritual, Jnana Yoga, né? Porque é Deus que vai definir qual é a forma totalmente pura de agir. Se depender da gente, assim, se liberar do egoísmo, a gente, mesmo a nossa tentativa de não ser egoísta, vai acabar sendo enviesada de alguma forma. Tá bom? Mas isso foi só uma abordagem agora bem superficial que eu dei agora, né? Tem outras lives assim que a gente detalhou bem, né? Esse ponto. Principalmente essa live dos 7 Dharmas. Aconselho dar uma olhada nela. A Vera... Boa noite, Vera. Hare Krishna, tudo bem? A Vera comentou assim: será que a pessoa que age predominantemente no modo da ignorância age por opção ou ela é constituída de uma estrutura psicológica que só consegue ver a vida dessa forma? Krishna fala no próprio capítulo 16 que uma pessoa que opta inconscientemente agir no modo da ignorância numa vida, na próxima vida ela vai estar nessa circunstância que você falou, né? Ela vai ter um determinado tipo de estrutura psicofísica e também, às vezes, talvez até condições externas a elas, condições sociais, que acabam impelindo ela para a ignorância por motivos kármicos, né? Ela mesmo, quando uma pessoa está presa numa situação onde a ignorância é a única opção que ela tem, ela antes teve a opção de não agir na ignorância e ela mesma construiu para ela essa prisão de ignorância, né? Então ela está pagando o karma dela. Isso é possível. Então tem esses dois tipos de situações. Tem pessoas que deliberadamente, voluntariamente agem no modo da ignorância, tendo outras possibilidades. E tem pessoas que são influenciadas pelo karma dela, que vai se manifestar tanto em fatores fisiológicos, psicológicos e sociais, né, que vão impelir ela em direção rumo à ignorância. E aí, o que Krishna explica, né? Um ponto assim, que Prabhupada enfatiza bastante na introdução dele na Bhagavad Gita, um ponto muito relevante, que aquelas pessoas que estão sob a influência do modo da bondade, elas têm essa capacidade de tirar pessoas que estão sob a influência da ignorância e da paixão e ir trazendo elas gradualmente para o modo da bondade, né? Por isso que Krishna fala que uma sociedade só vai funcionar assim de forma dhármica, só vai funcionar, né, de forma correta e pura se assim, os pedagogos dessa sociedade forem pessoas que estejam sob a influência da bondade e tenham assim, proteção, né, e tenham facilidades para executar o seu Dharma, de ensinar, de instruir de acordo com o modo da bondade. Então, pessoas que estão sob a influência da bondade, né, eles podem romper esse ciclo da ignorância. Elas podem ir lá e ajudar a tirar essas pessoas que estão presas pela ignorância, que elas mesmas se prenderam nessa circunstância. Mas, com certeza, tem muitas pessoas que nascem assim, já com livre-arbítrio muito tolhido. Porque o karma é justamente isso, né? O karma ele vai tolhindo, vai diminuindo o nosso leque de ações. Ele vai meio que diminuindo o nosso livre-arbítrio. E o modo da bondade vai ampliando o nosso livre-arbítrio. Tanto que Krishna define o modo da bondade, as ações, a disciplina no modo da bondade, ele define como os princípios regulativos da liberdade, né? Ou seja, você voluntariamente opta em levar uma vida onde você vai ter determinadas restrições, mas isso vai ampliar tanto sua consciência que você vai ter muito mais liberdade depois, né? Muito mais poder de decisão. Você vai poder dizer não para certas coisas que você entende que são erradas, né? Você vai poder entender o mundo à sua volta, entender até como o mundo está te influenciando. Então você vai se libertando cada vez mais. O conhecimento
liberta, né? E o conhecimento é a marca do modo da bondade. Então, pessoas que têm mais influência no modo da bondade podem, através da divulgação do conhecimento, ajudar aquelas pessoas que estão sob a influência da paixão e da ignorância, porque uma característica do conhecimento na bondade é que quando você vive sob a influência da bondade, você tem a capacidade de ter empatia, de entender o mundo do outro, né? Então você também, inclusive, você tem a capacidade de adaptar o conhecimento de uma forma que ele seja relevante, de uma forma que ele toque, né, o outro, mesmo aquela pessoa que não, digamos assim, dá valor, né, para o conhecimento. Então é isso, o modo da bondade é que vai nos salvar da ignorância. O João Paulo, boa noite, João, Hare Krishna, tudo bem? Perguntou assim, o Dharma tem alguma ligação com as eras? Tem, né? Existem Dharmas que estão presentes em todas as eras, mas existe um Dharma específico para cada era. Existe um tipo de atividade espiritual que ganha força em cada era, né? Então, na primeira era de Satya, era o processo de meditação. Na segunda era de Treta, era fazer assim, reunir a sociedade, né? E todo mundo colaborar para fazer grandes cerimônias. As cerimônias, elas tinham uma Shakti, uma potência espiritual, que ajudavam as pessoas a ficarem mais conscientes na segunda era. Na terceira era, a era de Dwapara, o Dharma era as pessoas se reunirem em ambientes religiosos e congregarem. E na era que nós estamos, na quarta era, a era de Kali, assim, a meditação é muito difícil de se executar. A gente até medita, né? A gente tenta meditar, mas meditação perfeita não existe nessa era, né? Aí a ideia de fazer cerimônias é legal, a gente faz isso, né? Mas as cerimônias, elas muitas vezes atingiram conotações assim meramente ritualísticas, né? As pessoas ficam distraídas pela cerimônia, em vez de realmente entender a essência espiritual de uma cerimônia, de um sacramento, né? E se congregar em um ambiente religioso é legal, é algo que a gente faz, mas também existe muita corrupção na religião, né? Muita corrupção nas instituições religiosas, então não dá para depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança de viver uma vida totalmente espiritual só na religião. Então, na era que nós estamos, que é a era mais difícil, o Yuga Dharma, ou seja, o Dharma dessa era, é o Dharma mais fácil, que é meditar no nome de Deus, é cantar o nome de Deus, né? E existem muitos nomes de Deus em muitas tradições espirituais, então só o fato da gente cantar, né, repetir os nomes de Deus, é chamado de Sankirtana, isso vai permitir com que a gente se aproxime da própria pessoa de Deus, porque se Deus é absoluto, não existe diferença entre Deus e seu nome, né? Então o Dharma dessa era é cantar o nome de Deus, inclusive os Vedas recomendam especificamente, né, todos os nomes de Deus são igualmente puros, mas o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? O Maha Mantra, ele é assim, sublime, no sentido de que cada mantra tem um pré-requisito que você tem que cumprir para ele ser totalmente efetivo, e cada mantra trabalha uma virtude específica. Agora, o Maha Mantra, você pode cantar ele independente de ter cumprido pré-requisitos, né, como ser disciplinado, ser veraz. Não, você pode não ter cumprido nenhum pré-requisito, você pode ser totalmente novato na vida espiritual e ele vai ser efetivo, e ao mesmo tempo ele trabalha com todos os aspectos da nossa consciência, né, espiritual. Então ele é, assim, o Dharma da era é meditar no nome de Deus, e os Vedas aconselham essa como a melhor meditação no nome de Deus, meditar nesse Maha Mantra Hare Krishna. A Maria das Graças, Hare Krishna Maria, tudo bem? A Maria comentou assim, em 2017 fui abordada por uma devota na Calçada da Fama, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Estava muito frustrada, já estava procurando casa por aqui há 1 ano e nada. Quase dei um fora na menina, mas ela estava com Bhagavad Gita, falava tão doce, era tão gentil, que me desarmou. Ficamos conversando por quase 1 hora. Meu coração foi se aliviando, fiquei com alguns livros e até esqueci porque estava tão aborrecida. No ano seguinte mudei para Teresópolis e grudei igual cola nos devotos de Vrajabhumi. De lá para cá a vida mudou totalmente e Prabhupada me pegou no laço. Muito bom, né? Muito obrigado aí pelo relato, Maria. Não, é muito, muito importante, né?
esse esforço de ir até as pessoas e comunicar a mensagem de Krishna a elas. Krishna mesmo vai falar nesse capítulo aqui, que é o esforço que deixa ele mais satisfeito, né? Ir até as pessoas, fazer esse movimento na direção de quem não está interessado em vida espiritual e tentar falar para essa pessoa, tentar ajudar ela a realmente perceber que assim, a felicidade que ela está buscando não existe nesse mundo, né? Isso é a coisa mais contraintuitiva que possa existir, né? Porque a cultura, o nosso corpo, né? Os nossos hormônios, a nossa própria atividade neuronal, todas as nossas experiências nesse mundo levam a gente a acreditar que somos o corpo e que a nossa felicidade reside nesse corpo e nesse mundo, né? Mas depois essas mesmas atividades nesse mundo vão levar a gente à frustração, né? Então, você chegar e falar para uma pessoa, não, olha, existe essa outra possibilidade aqui, muitas vezes é só o que falta para uma pessoa realmente ingressar na jornada dela de volta ao lar, né? De volta ao encontro pessoal com Deus, né? E com certeza, Krishna fala que esse é um tipo de Dharma que ele mesmo é o Dharma que ele tem em mais alta conta. A gente tem muitos relatos assim, de muitas pessoas que foram tocadas, né, por esse esforço simples. Então isso motiva a gente a tentar transmitir esse conhecimento. Todo mundo tem que tentar o conhecimento, a experiência pessoal que já teve com Deus, passar adiante, porque isso vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, mesmo que a gente não consiga entender agora ainda, né? Então todo mundo que já teve alguma experiência genuína com Deus deveria, sim, tentar transmitir isso numa linguagem que entenda que é adequada para o contexto, né? Mas transmitir isso para outras pessoas, né? Muitas pessoas não vão valorizar, mas aquelas que valorizarem, aquelas que estiverem no momento certo, a vida delas pode mudar totalmente por causa desse ato bem simples. O Breno, boa noite, Breno, Hare Krishna. Breno comentou assim, Prabhu, tenho dúvidas sobre como uma pessoa muda poderia se relacionar com o cantar dos santos nomes. Boa pergunta, ótima pergunta, né? Então, como que uma pessoa muda vai cantar o nome de Deus, né? Então, o que acontece? O nome de Krishna é absoluto, né? Então, já que o nome de Krishna é absoluto, não necessariamente ele tem que ser cantado através do som, né? Tem outras formas de se cantar o nome de Deus, se meditar no nome de Deus, né? Então, só o fato de você pensar nele mentalmente, você já está cantando o nome de Deus. Isso é igual para Krishna, né? Claro que nós temos sentidos, né? E esses sentidos, eles influenciam nossa mente. Por isso a gente tenta conectar todos os nossos sentidos a Krishna, para purificar todos os sentidos, né? Então, quando a gente fala o mantra, quando a gente canta o nome de Krishna, a gente está purificando na nossa audição, porque a gente mesmo está purificando, a gente está se purificando por ouvir o nosso cantar. Agora, alguém que é mudo não pode fazer isso por questões kármicas, mas ainda assim ele pode meditar em Krishna, pode meditar no nome de alguma forma, né? Pode ler, pode meditar. Então, uma pessoa que é surda também, né? Ela vai ter alguma forma de perceber o nome de Deus. Toda a percepção do nome de Deus é igualmente poderosa, né? Aí tudo bem, aí Krishna entende que ali existe uma limitação kármica para você não poder cantar. Existe um artigo no Volta ao Supremo, esse é um blog muito bom, Volta ao Supremo, a gente anunciou aqui outras vezes, né? Mas quem tiver aí a oportunidade, tem quase 500 artigos lá e aumentando, e lá tem um artigo que fala sobre isso, né? Sobre como os surdo-mudos podem meditar nos mantras. É um artigo muito bom. Lá é bem completo, né? Aí tem um relato de vários surdos-mudos, assim, dando, né? E técnicas de meditação que foram criadas, né? Técnicas de meditação com mantra que foram criadas por pessoas surdas e mudas. É um artigo, a autora, eu não lembro o nome do artigo, a autora se chama Urmila. Isso eu lembro. Tá bom, pessoal? Templo Shakti, boa noite, Hare Krishna. Comentou assim, queria saber mais sobre a Jnana Yoga. Então, Jnana Yoga é yoga do conhecimento. Até a palavra Jnana é cognata da palavra gnosis, né? Que é conhecimento.
Então, Jnana Yoga é yoga de como podemos adquirir conhecimento que vai impulsionar a gente espiritualmente, apesar de todas as nossas limitações para adquirir conhecimento nesse mundo material. Né? Como que a gente adquire conhecimento nesse mundo? Através dos nossos sentidos, que são limitados, e através da nossa capacidade de raciocínio lógico, que também é limitada. Né? Então, os nossos sentidos, eles enganam a gente o tempo todo, né? E a nossa capacidade de raciocínio lógica, ela depende do conhecimento empírico, depende daquilo que a gente capta de informação a respeito do mundo. Né? A gente só consegue raciocinar a respeito daquilo que a gente conhece. Mesmo que a nossa lógica ela seja perfeita, ainda assim a nossa lógica ela é limitada, porque ela é aplicada à percepção limitada que a gente tem desse mundo. Então, para a gente ter um conhecimento totalmente espiritual, né, que leve a gente de forma segura a cruzar totalmente a barreira do egoísmo material, a gente precisa que esse conhecimento seja revelado por alguém que não possua nenhuma limitação material, seja pelo próprio Deus. Né? Então, segundo o conhecimento védico, Deus vem, Krishna vem nesse mundo repetidas vezes sob a forma de um avatar. Ele desce nesse mundo como um avatar e revela o conhecimento transcendental. Então, Jnana, esse conhecimento, basicamente ele vai tentar responder 3 perguntas. Né? Quem é Deus, o que é a alma e o que é a matéria? E qual a relação dessas coisas? Ou seja, qual a relação da alma com Deus, a relação da alma com a matéria e a relação de Deus com a matéria? E para a gente receber esse conhecimento de forma segura, a gente precisa se abrigar numa sucessão discipular. O que é uma sucessão discipular? Quando Krishna vem nesse mundo como um avatar, ele revela o conhecimento para algumas pessoas. Essas pessoas vão treinar outras pessoas, vão ser mestras de outras pessoas, que por sua vez vão transmitir o conhecimento para outras pessoas, que vão transmitir o conhecimento para outras pessoas. Ou seja, vai fazendo uma cadeia de mestres e discípulos que, se a gente for voltando, ela vai acabar remontando a revelação de um avatar. Né? Ela vai acabar remontando historicamente ao período que um avatar veio nesse mundo e iluminou um grupo de pessoas. Então a gente precisa ser treinado nesse Jnana Yoga, nesse conhecimento transcendental, por um mestre que pertença a uma dessas sampradayas, ou seja, uma dessas escolas filosóficas que estão conectadas a algum avatar. A gente falou em detalhes desse Jnana Yoga no capítulo 4 da Bhagavad Gita, na live do Dharma na Bhagavad Gita, capítulo 4. E também teve uma outra live que a gente fez, que eu acho que o nome era mais ou menos algo assim do tipo como receber de forma correta o conhecimento espiritual. Aí lá a gente falou sobre Jnana Yoga também. Então vamos lá. A Dani, boa noite Dani, Hare Krishna, ela comentou assim: uma curiosidade, hoje em dia muitos livros de autoajuda, terapias holísticas, cursos de como ter uma mente positiva, etc. Tudo isso é bem-vindo e útil? Tudo isso é bem-vindo e útil como acessório, né? Assim, a gente tem que entender que só quem pode libertar a gente mesmo do egoísmo, libertar a gente mais da ilusão material, é Deus. Só Deus tem poder para isso. A nossa mente pode ser muito positiva, mas isso não vai fazer com que a gente deixe de ser egoísta. A gente vai ser um egoísta otimista, né? Agora, é claro, né, se você tá com a mente positiva, né, você supera seus traumas e ao mesmo tempo tá se conectando a Deus, isso tudo é ótimo, né? Então isso tudo como ferramenta é incrível, terapias holísticas, tudo isso como ferramenta para você usar no seu processo devocional, aí é perfeito, né? Agora, quando tudo isso vira meta da sua vida, aí tudo isso é um problema, né? Porque né, mesmo a ideia de pensar positivo e acabar com as crenças limitantes, assim, pensa só, né? Que agora tudo aquilo que eu pensar eu vou atrair até mim. Obviamente esse mundo não funciona assim, pelo menos Krishna fala na Bhagavad Gita que esse mundo não funciona dessa forma, né? Isso não acontece, como que eu vou... É muito perigoso, né? Imagina se todo mundo tivesse o poder de atrair para si tudo aquilo que desejasse. Aí a gente ia, assim, levar o colapso total do mundo, né? Porque as pessoas, elas competem entre si. Então, assim, o mundo possui recursos limitados, né? E todo mundo pensasse positivo, atraísse para si aquilo que está buscando. Agora,
riqueza, né? E tem as pessoas que ficam mantrando riqueza e sucesso e agora tudo vai dar certo. Não é assim que esse mundo funciona. Na verdade, Krishna fala no capítulo 2, esse mundo, ele é felicidade e tristeza, um vindo depois do outro, que nem as estações do ano, né? Então, assim, eu acho, né, essas coisas sozinhas, elas podem criar na gente um tipo de mentalidade totalmente sentimentalista, totalmente não realista, né? Isso pode até criar pessoas que não vão saber lidar com a realidade de forma apropriada, vão ficar só viciadas no sucesso, buscando sucesso, e totalmente iludidos da meta da vida, que é servir. Tem que servir, cara. Serve, o sucesso da vida é poder servir, né? Assim, os nossos parâmetros de sucesso não são os parâmetros de Deus, né? E essas coisas, elas podem acabar substituindo Deus. A gente vê, tem pessoas que são muito espiritualizadas e aí começam a fazer terapias e usar essa ferramenta, essa yoga, aquela yoga, e aquilo vira o Deus dela, né? Só que todas essas yogas dependem de você. Guiana Yoga depende da sua capacidade de adquirir conhecimento, né? Ainda que seja o conhecimento que Deus revela, né? Você tem que se render a esse conhecimento. Karma Yoga, sua capacidade de ser ético, né? Tudo isso é ferramenta. No final, a gente depende de Krishna. Krishna tem poder para Paramaya. Krishna é Deus, né? E a nossa devoção a Ele. Então nada substitui Krishna e a rendição a Krishna. A gente tem que usar o conhecimento, tem que usar a ética a serviço de Krishna. Agora imagina, né, você acaba se devotando a essas coisas que dependem de você, que dependem da sua habilidade, então no final você acaba se transformando no seu próprio Deus, né? Você depende da sua capacidade de pensar positivo, da sua capacidade de ser bonzinho, da sua capacidade de ser erudito, intelectualizado, né? E aí é um problema, tudo isso vira um problema, né? E tudo isso vira idolatria. Então todas essas coisas criam ídolos falsos, né? Tudo isso é um processo de idolatria. Idolatrar o conhecimento, idolatrar a ética, idolatrar a religião, idolatrar a terapia alternativa, idolatrar o pensamento positivo. Tudo isso rouba o lugar de Krishna. E é muito sutil. Às vezes a gente vê muitos devotos embarcando nessa, né? Assim, é algo perigoso, né? Mas é isso. Uma pessoa que está totalmente focada em Krishna, ela pode usar qualquer coisa para servir Krishna, e todas essas coisas são muito legais aplicadas no serviço a Deus. Não rivalizando, não competindo com Deus como foco da sua vida, né? Muitas vezes a gente vê, e repito uma terceira vez para enfatizar isso, muitas vezes a gente vê o pessoal entrando numa viagem errada de que, agora eu vou me concentrar um pouco mais no yoga, agora eu vou me concentrar um pouco mais na meditação, para eu poder estar em condição de servir Krishna melhor. Não funciona assim. O que vai deixar a gente em condição de servir Krishna melhor é Krishna. É Krishna que vai empoderar o conhecimento, é Krishna que vai empoderar a yoga, é Krishna que vai empoderar a meditação. Então, o holofote nunca pode sair de Krishna, de Krishna, de Krishna. Ele é o centro sempre, né? Então, qualquer coisa que leve a gente para longe do centro vai estar sendo impuro. Qualquer coisa que ajude a gente a se conectar com Krishna é muito bem-vinda, né? Então, é esse que é o ponto, né? Assim, até onde isso está tirando o seu foco de Krishna? Se está tirando, é ruim. Se está ajudando a botar o foco em Krishna, aí é perfeito. Aí usa, tem que usar mesmo, né? E por que você acha que, falando exatamente desse assunto, que as pessoas falam que elas querem atrair coisas boas e elas se relacionam tem que se relacionar a alguém, pedir de alguém, né? Não adianta. Não falam de Deus, mas falam do universo. Principalmente assim, é muito comum falar, eu vou pedir para o universo, manda para o universo que vai dar certo. Mandar para o universo que vai dar certo? Acho que tem vários motivos, né? Assim, um motivo é porque o universo é algo que a gente consegue perceber, né? A gente tá aí olhando para o universo, para os mistérios do universo, é algo que nos fascina, é algo que nos cativa. A gente tem a capacidade de perceber o universo pelo nosso próprio esforço. A gente olha para o céu, assim, num dia que não está nublado, coisa linda, assim, né? A gente vê o cosmos, que é uma coisa misteriosa, né? A gente vai numa montanha linda com cachoeira, olha o dedo de Deus, só uma coisa linda, assim, né? A gente percebe que o universo é uma coisa grandiosa, que a gente é só uma parte minúscula diante do universo, a gente percebe isso com os nossos próprios sentidos, né? Agora, Krishna, não, Krishna a gente não, né? Cadê Krishna, né? Krishna, ele tá em tudo, mas Krishna, ele tem algo que o universo não tem,
que ele tem privacidade, né? Porque ele é uma pessoa, então ele pode optar em se revelar para alguém ou não. O universo não. O universo não consegue se esconder de ninguém. Todo mundo percebe o universo. Para entender Krishna, para entender Deus, você tem que aceitar a revelação divina. Você tem que aceitar Deus nos seus próprios termos, né? Se você quer realmente perceber Deus. No universo, você pode aplicar sua subjetividade nele, né? Você pode entender o universo a partir da sua própria visão. O universo é muito amplo, né? E abre, já que o universo não tem... o universo é composto por matéria, né? Matéria é algo que a gente pode analisar, é algo que a gente pode interpretar. Krishna não, Krishna é uma pessoa, né? Uma pessoa, a gente tem que se relacionar com aquela pessoa de acordo com os próprios termos dela. Uma relação saudável onde as pessoas se aceitam tal como elas são, né? Então a gente precisa conhecer Krishna. E conhecer Krishna é algo muito raro, né? Para conhecer Krishna você tem que ser humilde o suficiente para aceitar Krishna como ele mesmo se define. Né? As pessoas têm uma tendência a querer interpretar Krishna. Não, Krishna é o símbolo da bondade interior que nós temos, né? E não só com Krishna, as pessoas fazem isso até com os enviados de Krishna, né? Agora tem uma onda, assim, também, de reduzir Jesus, por exemplo, à natureza crística. A minha natureza crística, a minha natureza... Não, Jesus é uma pessoa, Cristo era uma pessoa que foi enviado por Krishna, né? Então as pessoas têm essa... né, transformar tudo numa metáfora, né, numa coisa que elas podem adaptar. Krishna não é assim, Krishna é uma pessoa que se define em seus próprios termos. Ele fala, isso aqui é certo, isso é o errado, e ele fala, essa é a minha opinião, né? E ele não abre margem para você negociar com isso, né? Você pode até ter sua opinião que é diferente de Krishna, mas se você quiser entender Krishna e servir Krishna e amar Krishna é nos termos dele, e ele mostra, isso é certo, isso é errado, você tem que ser austero, você tem que ser isso, né? Ele explica. E aí é isso, né? Assim, não dá para manipular Krishna, não dá para você... Então, o universo já é algo mais soltinho, assim, que dá para você compatibilizar o universo com seus desejos egoístas, com sua própria... Krishna não é assim, Deus não é assim, né? Então, E mesmo quando o pessoal quer fazer uma gambiarra com Krishna, aí já logo bota Krishna como um símbolo do universo, do macroscópico, mas não, Krishna é uma pessoa transcendental, né? Então acho que tem muito disso, né? É um tipo de impersonalismo, é um tipo de... Como eles conseguem se relacionar com o universo e esperar que ele retribua? Maharaj Chandramukha, né? Nosso guru, ele conta isso, né? Que quando ele era adolescente, ele quis amar o universo, quis amar o mundo, né? Aí ele falou que depois de um mês ele ficou muito frustrado, que todo dia ele dava bom dia pro mundo, bom dia pra natureza, bom dia pro universo, nunca recebeu um bom dia de volta, assim, né? Ele falou, caramba, o universo é um monte de coisa material junta, né? Aí ele ficou bem frustrado com essa ideia de amar o universo, e aí ele entendeu que o universo era parte de Deus. Deus, sim, tinha uma relação, o universo é só o universo, né? O universo é uma árvore, se você vê a árvore salvando você vê a árvore iluminando você, não, a árvore é, legal, parte da natureza, mas é só uma árvore, né? Uma estrela é só um planeta, né? É só uma estrela, é só um corpo celeste, igual esse que a gente está habitando, né? São coisas materiais, perecíveis, destrutíveis, né? O universo é lindo, é incrível, mas é só uma parte minúscula do poder de Deus, né? Deus sim tem a capacidade de se relacionar com a gente, né? Acho que é como se o universo fosse um semideus, né? Eles pensam. Acho que é só... Acho que o universo vira só um símbolo mesmo, né? Só um símbolo do seu otimismo. Vamos lá, vamos continuar. Já falamos... Esse tema do universo não tem fim. No universo é infinito. Vamos lá, chega de falar mal do universo. A Aline comentou também assim, quem não pode cantar, ver imagens também ajuda? Ajuda sim. Nesse artigo que eu falei, no Volta ao Supremo, fala que inclusive mostra uma meditação que é em ver mandalas, né? Que nessas mandalas tem escritos assim, o nome de Krishna, né? É uma das técnicas de meditação, ajuda sim. A Patrícia comentou assim, boa noite, Patrícia, Hare Krishna. Patrícia comentou, lembro de uma palestra do Bhagavan que disse que a mente é produto do egoísmo no modo da bondade e a inteligência no modo da paixão. Eu achava que era o contrário. Pode explicar, por favor? Podemos.
Então, a mente, ela está ligada ao modo da bondade, por quê? Primeiro vamos falar da inteligência, ela está ligada à paixão, por quê? Qual é a característica da paixão? A paixão está ligada à criação, né? Então, a criatividade. E a inteligência, ela permite a gente criar planos para conseguir o sucesso e criar planos para evitar o fracasso. Então, ela está ligada a esse potencial criativo, né, da paixão, na inteligência. E a bondade, a mente está ligada à bondade, por quê? Porque a mente ela gera apegos, né? E tudo aquilo que a gente está apegado, a gente se mantém fazendo aquilo, né? Então, quando a gente está apegado a alguma coisa, a gente aquela coisa se torna sustentável na nossa vida, né? E o modo da bondade está ligado à manutenção. Então, os nossos apegos mantêm a gente fazendo um determinado tipo de atividade. Krishna vai falar que a mente, ela é nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga, porque se ela estiver apegada a coisas ruins, ela é nossa pior inimiga, porque a gente vai se manter fazendo essas coisas ruins, por mais que intelectualmente, às vezes a gente entenda que aquilo é errado, né? Às vezes a gente não tem força para deixar de fazer aquilo se a gente está apegado àquilo, né? Então a mente ela é mais poderosa que a inteligência. Por outro lado, quando a gente se apega a fazer uma coisa boa, aí ninguém segura mais a gente. Se a gente está apegado, né, a yoga, a bhakti, aí assim a nossa vida, né, tá numa condição bem segura, porque a gente se apegou a fazer aquilo que é espiritualmente saudável, né? Então, a primeira fase da vida espiritual é aquela onde a nossa mente ainda está apegada a muitas coisas desfavoráveis. Então, a primeira fase da vida espiritual chama-se Sadhana Bhakti, né? Ou seja, Bhakti, que é centrada, que é orientada a sadhana, ou seja, uma disciplina espiritual regular, né? E você usa a sua inteligência, você usa o seu discernimento, né? No começo da vida espiritual, você usa o seu intelecto para poder entender qual é a disciplina espiritual adequada e ficar convencendo a você mesmo de se manter naquela atividade, naquela disciplina. E à medida que você vai fazendo isso, você vai purificando a mente, porque você vai dando prazer espiritual para a mente. E a mente vai começar a sacar, pô, peraí, esse prazer aqui que esse cara tá me dando é melhor do que o prazer que eu experimentava antes, né? Então a mente ela vai se viciando no prazer espiritual, da companhia espiritual, das atividades espirituais, da alimentação espiritual, ela vai sentindo prazer nessas coisas. E aí ela vai se purificando, se purificando. Quando a mente ela passa a ficar 100% apegada à vida espiritual, aí você entra na segunda fase da vida espiritual, que é chamado Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti, né? Raga significa apego e Nuga aquilo que segue. Então Raganuga Bhakti é a devoção que segue naturalmente o seu apego. Então você serve Krishna não porque é certo, mas porque você é apegado. Então a sua relação é totalmente íntima e espontânea com Deus. E por causa disso ela é totalmente constante. Você está apegado a Krishna, você não consegue parar de pensar nele. Meditar em Krishna, lembrar dele, conectar todas as suas atividades a ele se torna algo totalmente natural, porque você está apegado, totalmente apegado a ele. Então, na primeira fase da vida espiritual, nós usamos prioritariamente a inteligência porque nossa mente ainda é contaminada, né? Então, a inteligência ela vai criar para a gente uma possibilidade de vida espiritual, né? Ela vai permitir com que a gente vá rompendo os laços com o materialismo e criando um estilo de vida espiritual. Mas o que vai manter a gente nessa vida espiritual é a nossa mente. A mente precisa sentir prazer nisso tudo para a gente se manter nisso, né? Para a gente ter vida espiritual sustentável, que é o que Krishna fala no capítulo 6 da Bhagavad Gita, né? Então é dito que a inteligência ela está mais ligada a Vishnu, né? O aspecto de Deus como Vishnu. Por quê? Porque Vishnu vem nesse mundo para matar os seres demoníacos, né? Então, a inteligência a gente vai usar para matar os nossos demônios internos, né? Lembra lá da série que a gente fez dos anartas, né? Dos demônios internos, né? Então, está mais ligado a isso. Já a mente está mais ligada a Krishna, né? Ou seja, está mais ligada à ideia de se apegar a uma relação com Deus. Então, no começo da vida espiritual, a inteligência realmente é mais importante. Mas quando a gente entrar numa fase de vida espiritual mais madura, a mente se torna mais importante. Então vamos lá. A Aline comentou assim: por favor, façam uma live sobre essa ideia de hoje em dia sobre criar sua realidade e lei da atração. Criar a realidade, somos Deus, vejo como uma espécie de delírio dessa era. Muitos têm a visão de infinidade e eternidade no universo e confundem isso com Deus. Perfeito, exatamente isso mesmo, né?
é um delírio, né? Mesmo porque não tem, assim, é um tipo de declaração totalmente subjetiva, assim, totalmente infundada, né? Porque imagina, se você criasse a sua realidade a partir do seu pensamento, isso quer dizer que a sua realidade ela é totalmente independente da realidade dos outros. O que a gente vê que não é verdade, né? A gente vive num mundo que compartilha os mesmos recursos. Então, assim, se eu sou capaz de criar a minha realidade e outra pessoa também é capaz de criar a realidade dela, o que vai acontecer quando essas realidades entrarem em conflito? Porque elas vão, porque a gente compartilha a mesma realidade nesse mundo, né? Então, podemos fazer uma... A gente já teve uma live que a gente falou, assim, bastante sobre isso, eu não lembro qual foi, sinceramente eu não lembro qual foi, mas podemos falar de novo, já que realmente, né, tem muita gente que se equivoca muito com isso. A Krishna Vijaya comentou, é um néctar distribuir livros. Tenho lindas recordações e experiências místicas. Com certeza é o Dharma que mais agrada a Krishna. Com certeza. Todo mundo que é algo que não dá para explicar. A gente pode falar, mas só quem realmente fez assim consegue entender, né, assim, quão especial é esse tipo de atividade. O Chico Estáquios, boa noite, Hare Krishna, comentou assim, ser justo e rigoroso também poderão ser incluídos no modo da bondade. O modo da bondade é só ser bonzinho para com todos. É uma pergunta. Então, com certeza isso está incluído no modo da bondade. Isso de ser bonzinho para com todos, muitas vezes é modo da ignorância, né? Porque você não entende que uma pessoa está agindo de forma errada, você não entende como ela está prejudicando as outras, né? Então, muitas vezes, ser bonzinho com todo mundo envolve omissão, né, que é totalmente modo da ignorância, é um tipo de egoísmo, né? Então, modo da bondade inclui, com certeza, lutar por aquilo que é certo. Agora, vejam só, existem 3 tipos de comportamento, né? O modo da ignorância, muitas vezes, está ligado a isso, né? O modo da ignorância, muitas vezes existe no modo da ignorância essa misericórdia tola, sentimental, de querer passar pano para todo mundo, para tudo quanto é erro, né? Ah, não, é assim e tal, né? Você deixa as coisas de lado, é bonzinho com todo mundo, né? Isso aí é mó falso ego, né? Você quer sair assim como a pessoa que tá bem com todo mundo, né? Não resolve nada, né? Então, nesse mundo existe o pecador e existe o pecado. Quando a pessoa tem essa postura de sair passando pano geral, ela preserva o pecado e ela preserva o pecador. Os dois continuam existindo nesse mundo. As pessoas continuam nesse mundo pecaminosas, fazendo coisas erradas, né? No modo da paixão, existe mais uma justiça cega, né? A pessoa sob a influência da paixão, ela quer sair aplicando justiça a qualquer custo e sem menor senso de misericórdia, sem menor senso de compaixão. Moral da história, o que ela faz? Ela destrói o pecador. Mas ela não consegue, né? Ela tenta destruir o pecado e o pecador junto, né? Então, assim, para ela, joga tudo fora, né? No modo da bondade, existe o equilíbrio entre misericórdia e compaixão, né? Então, é uma misericórdia... Desculpa, existe um equilíbrio entre misericórdia e justiça. É uma misericórdia justa e uma justiça compassiva. Então você combate o mal, você destrói o pecado, mas você salva o pecador. Você consegue ajudar ele a se reabilitar porque você ajuda ele a perceber sua realidade, sua natureza pecaminosa, que todos temos nesse mundo, né? Então, o modo da ignorância é passação de pano. O modo da paixão é cancelamento. O modo da bondade é compaixão de verdade, justiça de verdade. Nem a justiça da paixão, nem essa bondade tola, sentimental, frívola, fútil, que um monte de gente tem hoje em dia da ignorância, resolvem problema nenhum. O que resolve é a bondade que concilia, que combina compaixão com justiça. Ele fez um complemento aí e em seguida o Daniel falou o mesmo assunto. Beleza, então vamos lá. Esse matar demônios pode ser entendido como eliminar ações demoníacas em nossa própria vida diária? Sim, né, com certeza. Vamos ver aqui. O Daniel também comentou nesse sentido. Esse matar demônios, bem levantado por outro devoto acima, pode estar relacionado com a eliminação do ego em nós? Ou seja, nossos eus psicológicos? Sim, né?
com certeza, existe essas duas naturezas que todos nós possuímos, né? Existe a natureza divina e a natureza demoníaca. Então, é dito, né, que assim, tem pessoas que sucumbiram à natureza demoníaca e que são muito poderosas. Então, às vezes, Krishna vem como um avatar nesse mundo para derrotar essas pessoas. Mas vejam só, essa natureza demoníaca ela é algo anômalo à alma. A alma ela é sempre pura. Então, por mais contato que a gente tenha com a natureza demoníaca, com essas impurezas psicológicas, né, essas impurezas egoístas nesse mundo, a gente sempre pode ser salvo, a gente sempre pode ser reabilitado. Então, em casos extremos de pessoas que tinham chegado no ápice da malícia e ao mesmo tempo eram muito poderosas, vieram avatares nesse mundo derrotar essas pessoas, né? Então, Krishna vem nesse mundo para matar demônios. Quando a gente fala de demônios, a gente está falando dessas pessoas muito poderosas e ao mesmo tempo muito maliciosas, né? Então, o que acontece? Ele salva elas da malícia delas e permite que elas consigam começar a voltar para o trilho. Mas, além disso, todos nós temos essa natureza demoníaca em nós, todos nós temos esses defeitos, e o que os Vedas explicam é que esses grandes demônios que os avatares de Krishna vêm matar nesse mundo, todos eles, na verdade, né, isso são atividades assim divinas de Krishna para sinalizar para a gente o demônio que existe em nós mesmos, né? Então, cada um desses demônios simboliza, cada um desses demônios que Krishna vem derrotar, ou seja, cada uma dessas pessoas excepcionalmente poderosas e maliciosas que Krishna vem derrotar nesse mundo, estão conectados a um tipo de tendência que nós mesmos temos que derrotar na gente. A gente fez uma live sobre, uma série de lives, na verdade, né? Sobre os 21 demônios internos que nós temos que derrotar. Eu não lembro agora se foram 3 ou 4 lives, acho que foram 3, né? Não, foram 6, eu acho. Ih, foram 6, a Damodara lembrou aqui agora. Uma série lá no GTV só dos demônios internos. Recente, acho que foi mês passado. Legal, a Damodara tá falando que no Instagram já tem todas as lives dessa série já agrupados lá. Os demônios internos. Enfrentando os demônios internos. Tá bom, pessoal?